Programa Tudo de Bom. Oferecimento Osanseg, a corretora de seguros do Grupo Osan. Jean Piaget, qualidade de ensino com sobrenome. Todeschini Gonzaga, como a sua casa tem que ser. Acta Motors, a sua concessionária Kia na Baixada Santista. E Wizard, você bilíngue. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Tudo de Bom. Eu vou matar a Cris Fatala. Ela conta as coisas dela antes, assim, tipo, eu tô pronta para entrar ao vivo, você sai falando as coisas, a pessoa entra assim, rindo no ao vivo. Ai, que delícia. Ainda bem, né? Vontade de contar tudo para eles. Não pode. Eu só não conto porque eu também tô nessa. Não conto porque eu também tô nessa. Gente, que delícia, né? Você sabe que eu esqueço que eu tô ao vivo. Né, que eu tenho uma preocupação de botar um programa no ar todo dia, porque é tão bom, principalmente aqui no ao vivo com elas. E hoje eu estava pensando, hoje a Marta Virgini ficou presa lá na polícia, porque ela é delegada, né? Já está assustada aqui com essa história da Cris, né? Então, hoje ela não pode. Mas eu estou achando o máximo ter porque, assim, a gente sabe que nas sextas-feiras a gente tem um tema que eu, Cris, a Martinha, a gente dá a nossa opinião, a não ser que seja alguma coisa focada para o trabalho delas, mas todo o assunto comportamental a gente dá a nossa opinião como seres humanos, assim, né? A nossa opinião, da nossa vivência, da nossa visão de mundo. E aí... Márcia Tique. E lembra, vocês não têm visão. Vocês são robôs. Aí vem Márcia. E aí é uma delícia que eu tenho junto aqui comigo, Márcia Tique e Lena Mello. Gente, quando tem as duas juntas? É muito bom. É muito bom. Porque as duas são psicólogas, mas elas têm. Elas comungam da mesma opinião, mas com visão também, com caminhos diferentes. Então, isso é tão rico para a gente. É rico, né? Eu imagino que para vocês duas muito, também, né? Muito agradável. E eu imagino que para vocês também. Eu espero que seja assim para vocês também. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu fiquei... eu fico chocada quando eu vejo... eu me coloco no lugar da outra pessoa, né? Eu estou cada vez fazendo mais isso. Acho que estou ficando mais madura, sabia? Que chique, não é? Né? Colocar no lugar do... Tão ruim, né? Então, quando foi noticiado aí a separação da Fátima e do Bonner, primeiro que eles já têm que levar a público, isso aí tão dolorido e tem que fazer isso, mas tudo bem, ossos do ofício. E aí as pessoas brincando com o sentimento deles, né? Quem já passou por isso sabe o quão dolorido é uma separação, mesmo que você já tenha certeza do que você quer fazer, mesmo que seja uma comunhão dos dois, maduras, né? Como provavelmente tenha sido eles, então assim, sofrido. Mas também faz parte da crueldade do ser humano e da nossa realidade hoje, que é a internet, enfim. Mas o que me surpreende mais é porque ainda as pessoas se chocam com uma notícia de uma separação. Lógico, dessa vez a gente deu o exemplo dos dois, mas com as pessoas que estão do nosso lado. Por que a gente muda? Eu até coloquei no Facebook, tem um monte, eu quero tentar ler hoje as opiniões de vocês. Porque quando a gente fala, vou mudar de casa. Ai, que legal, vou mudar de casa, né? As pessoas têm mudei de emprego. Existe uma curiosidade, mas existe um otimismo nessas mudanças, né? Mudei de cidade, conheci novos amigos, tudo tem um otimismo ali, às vezes impregnado. É lógico, os pessimistas vão ter um olhar negativo para qualquer coisa sempre. Por que quando você resolve ir mudar uma página, né, da sua história de amor, encerrar uma história de amor, que na verdade às vezes essa história vai ficar guardada no seu coração para sempre, e começar uma outra, ou começar um outro tipo, por que isso causa tanta estranheza e tanta, parece que frustração, parece que as pessoas se frustram porque espelham no outro aquele modelo de perfeição, um modelo que que já está incutido na nossa cabeça, no nosso inconsciente, do que é aquele modelão perfeito, né? Que colocaram isso na nossa cabeça.
por que ainda causa esse espanto todo, Lena Mello e Márcia Tique? Depois eu acredito a gente fala. Nossa. A Lena vem com o lado mais... A Lena vem com o lado mais existencial. E ela perguntou assim pra mim. Não, eu vou falar pra vocês. Agora também hoje eu vou contar tudo, como é que é nossos bastidores. Aí eu vou... Aí a Lena fala assim, nossa, aquela voz dela, gravando o áudio pra mim. Aí podia bem escutar, né? Aí ela vem com essa voz assim de sexo tântrico que ela tem. Ela falou assim, nossa, isso pode ser muito profundo. Né? Olha, E realmente. é então, E que você pode ter um olhar muito profundo. Ela falou, não sei se eles estão preparados para isso. Ou a gente pode falar do que realmente a superficialidade não que ela Mas seja... a concretude, o concreto. De que maneira? Mas por que você pensou nessa coisa da profundidade? Porque isso está muito relacionado à maior dificuldade do ser humano, que é entender o processo de encerramento e morte, né? Então, tudo tem começo, meio e fim. Inclusive, existe um processo de morrer. Tô torta não, aqui. eu só estou olhando aqui. O microfone, já essa entendi. colarzinha no microfone, você vai ficar o tique-tique aí para vocês. Vê lá, me se avisa se deu... der um tique-tique aí. Tá. Então, e o nosso grande problema é assim, quando a gente entra nesse processo de algo que precisa morrer, acabar, encerrar, ele tem fases, né? E quando a gente escutou a notícia, isso já tinha passado com certeza por muitas fases, até que a gente chegou só no resultado. Agora, esse processo de encerramento, ele é um mergulho para dentro que é muito profundo. Você aprende muito e você tem que aprender a deixar aí aquilo que não faz mais sentido, né? Se eles fazem sentido enquanto seres humanos e construíram uma carreira e uma individualidade muito legal, que é o que a gente, né, aparentemente olha, e eu acho isso legal. E é o que se espera acho de um um bom relacionamento, exemplo. né? Isso, exatamente. E isso é uma coisa. Agora, isso não quer dizer não mergulhar profundo na dor, que é o que você estava dizendo, e o que significa isso? Tem todo um processo de dizer tchau que é bem pesado. Perfeito. Nessa questão da morte dos projetos, dos sonhos, do amor, como você colocou, apesar que eu questiono muito o amor como sustentáculo de uma relação. O meu amor que sustenta uma relação, ele tem muitas caras. E uma delas, que eu acho que é uma das mais importantes, é o projeto em comum. E quem diz que duas pessoas adultas, depois de viver muitos anos juntos, com um projeto, de repente não diversificam os seus projetos pessoais? Pois é. Não é? E então o término da relação se faz necessário para que a vida continue num movimento ascendente, porque senão ela paralisa, né? Estagna, Estagna, exatamente. Né? Agora, outra questão que eu acho que é muito forte, que tem a ver com o que a Lena falou, mas de uma outra maneira, é a nossa expectativa do que dure para sempre. Sim. Né? O próprio filme, no final, feliz, e foram felizes para sempre, desde a história da carochinha. Então, a gente inconscientemente já tem a expectativa do para sempre. Só que nós somos seres vivos, mutantes, e as necessidades podem mudar. Caso tenha havido diferença de projeto, eu fui ler depois que você falou, porque eu não tinha visto nada. Na verdade, eu também nem li, eu só soube. Essa semana, na verdade, eu não consegui sentar para assistir nem TV. Porque ela está ganhando mais e ele menos. E ele está ressentido. Se for isso, né, não sei, Renata, mas se for para ele, é uma mudança de projeto. Ela quer mais e ele, na insatisfação dele, tem que arranjar outras coisas. Se é uma terceira pessoa, é porque um não está satisfazendo o outro e pode-se reconstruir a vida. Então, assim, é bem a questão da morte de uma história, mas eu estou fazendo um pouco o advogado do diabo no sentido de... É natural, é comum. Claro que tem dor, tem sofrimento, porque se a gente já tem expectativa do para sempre, tudo que quebra, que acaba, uma bolsa que você perde, uma xícara que você gosta que quebre, mas você sobrevive. É uma comparação mais superficial, mas eu quero mesmo dar um pouco desse tom de superficialidade
por um único motivo, para ver se a gente diminui um pouco o impacto dessa sociedade fatalista. Tudo é sofrimento. Imagine que, às vezes, o rompimento é para os dois ficarem mais felizes. Mas Por que isso não? é, Por que isso, não? claro, E eu acho interessante quando você falou, Lena, que tudo tem o começo, o meio e o fim, né? E não necessariamente o fim sempre precisa ser o rompimento da relação, né? Pode ser o fim para um novo recomeço dentro da mesma relação. Com certeza. Né? Porque às vezes a relação se transforma, os sentimentos se transformam. Então, às vezes, você precisa passar por um processo. Aliás, se não tem essa possibilidade de renovar a relação, É o que a gente falou. fatal. É isso, é fatalista. Por isso que eu exatamente. acho, porque algumas pessoas podem estar nos ouvindo. A gente falou semana passada da ressignificação, né? De Isso. ressignificar. A relação. Pode ser o fim de uma situação dentro da relação para um recomeço. Mas, Cris, eu acho que no casamento isso que você está colocando é super importante. Porque nós dois somos pessoas novas todos os dias. Então, essa ressignificação, esse renascimento, ele tem que estar acontecendo direto. E às vezes eu acho que quando uma relação chega ao fim com uma rapidez muito grande, é porque o casal não se ressignifica, não se dá oportunidade muitas vezes. Às vezes a relação chegou ao fim mesmo, passou por aquele ciclo que você falou. No caso, eles ressignificaram várias vezes. Pode ser que sim, anos, porque né? e justamente não tá porque eles passavam para nós a imagem. Acho que no meio artístico é muito comum você ver os casamentos começam e terminam com uma rapidez tão grande que não se choca mais. Mas eles eram considerados um casal modelo, né? Alguns, dentro né? do padrão. Glória Menezes e Tarcísio Meira e Isso. alguns casais E acha que não tiveram crises, não se recasaram muitas vezes. Mas, e aí, só que a gente também cria modelos, né? No que a gente vê. Ontem eu estava conversando e a pessoa falou alguma coisa e veio, mas não era esse assunto de separação. Aí ele falou, nossa, eu estou passando por esse momento agora, né? De processo de separação e com 2 filhos pequenos e tal. Estou passando por esse momento agora, difícil e tal. E daí eu falei, quantos anos de casado? 15 anos de casado. Caiu alguma coisa aí. Microfone. Caiu alguma coisa. Hoje eu tô demais. Pode deixar, né? Eles já desencanaram da crise. E ele falou que são 15 anos de casado e que os amigos falam, nossa, para mim acabou. O mundo é outro, diz que os amigos falam para ele. Aí é a cobrança dos outros também. Porque aí eles brincaram, se a Joana e Chimbica, como que é? Não. Se separaram. Joelma e Chimbica. Não sei quem são Joana. esses. Quem são? É que o moço que falou para mim, gente, falou esses dois nomes, Chimbica e Joana. Posso usar Joelma. esse exemplo que você está colocando? E aí Fátima Bernardes e o Bonner e você falou pro cara, e eles estão vindo até agora disso. Esse primeiro casal, que você não sabe direito o nome, fez uma separação escandalosa, trocando farpa, se agredindo. Horrível. E não necessariamente a separação, a morte de uma relação envolve isso. Claro que há frustrações, desagrados de ambas as partes, mas isso é desnecessário, principalmente quando se deixa uma horrível. família. Mas Claro. o que ele quis dizer assim, é Nossa, que o meu amigo Deus. colocou essa pressão nele, né? Esses dois que estão rindo, que eu não sei falar o nome, a Fátima e o Bonner, e você, né? Que era esse rapaz com a mulher. Se vocês se separaram, esse mundo está perdido. Então, olha o que o outro, os Mas você vê amigos, que a família expectativa sofre. do outro, né? Então, Hoje em aí dia que você tá. vê os casamentos Você acabando, coloca a expectativa no tão outro. rapidamente, mas você vê que as pessoas ainda têm aquela expectativa do casamento do felizes para sempre, Todo do mundo eterno, quer, né? né? Que Marcinha estava falando. É impressionante como as pessoas querem isso. Não, e é impressionante como depois de tantos anos de casado, a pessoa, ai, não deu certo. Como assim, gente? Deu Olha que super história certo, linda que construiu, né? Vamos mudar isso. É a mesma coisa um projeto de vida, um trabalho seu, né? Você fica um tempão trabalhando numa coisa, depois você muda esse projeto. Deu certo, né? E você traz também as experiências para o próximo projeto, né? Eu estava vendo Saia Justa essa semana e uma das integrantes, eu sempre esqueço o nome dela, aquela que é atriz, a moreninha de franjinha. Mônica, não sei o quê. Não, que ela é considerada Maria. mais Maria. A Maria. Bom, ela falando Maria, isso, né? É que para ela o que chocou mais da semana não foi o impeachment da presidente, foi a separação do Bonner e da Mas Fátima, você pode ter né? certeza que isso E aí é uma você verdade. vê isso Eu partindo. escutei várias vezes isso. Isso. E você vê isso partindo de pessoas que têm casamentos tão
furtivos, tão rápidos, né? Que não, na sua história, na história dessa pessoa, não existe uma relação tão longa. Teve, né? Várias, né? Assim, de 3 anos, 5 anos. Não me bateu em nada essa separação. Eu acho que é importante até o que a gente está discutindo, porque não me assusta em nada quando alguém fala que vai separar. É normal. Sabe, para mim assusta sim. Assusta nada. quando eu percebo que não houve espaço, ou não se permitiram fazer isso que a Cristiane falou. Por exemplo, você falou um casal jovem com filhos pequenos. Pode ser uma situação mesmo de rompimento necessário. Mas, via de regra, nós sabemos que essa fase que eu chamo mãezinha, paizinho, o casamento tem que ter um olhar diferenciado. Tem uma pergunta aqui. Não só o homem quando e a mulher. Você cria uma a visão. Família, exatamente. A família tem que ser resolvida de outra forma. Exatamente. Diferente e da nesse relação do sentido, casal. eu acho complicado. Eu também A acho, outra questão, sinceramente. os casamentos rápidos. Eu já atendi casais separados com 1 mês de casados. Vocês, inclusive, conhecem. Mas por quê? Porque perceberam? Não. Porque não devia ter casado, simplesmente por isso. Casou-se sem precisar casar. A questão é qual o critério que a gente estabelece. Não, mas e quando eu falo que eu não me assusto, é porque é importante. não precisa ser sim assusto. Não é dramático. Não é dramático e é uma decisão de outra pessoa que também não me diz respeito e o olhar é deles, né? É que vocês vêm com um olhar de psicóloga, assim, né? A Cris tá assim, nossa, eu no meio de 3 psicólogas hoje. A advogada pegou Quem veio sobre isso? O ponto principal, eu acho. Há pouco tempo, eu recebi, nas férias, um telefonema de um paciente, eu estava viajando, eu falei, quando eu voltar... Aí, quando eu voltei, eu retornei a ligação, ele falou, obrigada, mas agora não tenho mais necessidade, porque eu estava casada há 6 meses e resolvemos nos separar. Então, eles procuraram a terapia antes da separação. Até tinha necessidade, porque um casamento de 6 meses que acaba, ainda tem muita coisa para... Bebê. Exatamente. E o bebê tem dor de barriga, Tudo, tem horas, né? Você Não que sabe vai o que é morrer toda hora. Exatamente. Gente, me deu uma peninha. Eu não conheço a pessoa, só falei pelo telefone. Ai, que vontade de ir lá falar, vem, vamos conversar disso. Então, a pena existe, porque nós temos dentro de nós, Renata, essa ideia do casamento não como uma relação homem-mulher, mas de uma construção. De uma construção de família, né? Tem a ver com o individual, com o familiar e com o social. Acho que é um símbolo muito forte. Exatamente. E nós somos seres simbólicos, então verdade. tudo a gente simboliza. Então, as alianças, elas são símbolo da relação perfeita, do entrelaçamento. Exatamente. E, nossa, são tantos símbolos. E cada vez que esse símbolo, cada vez que alguém separa esse símbolo, ele passa a ter uma outra leitura. Isso. E aí a gente é obrigado a ressignificar. E aí, assim, a gente vive simbolicamente. Só que nós temos alguns símbolos que a gente considera perenes e não é perene o casamento, né? Não. O perene é um jeito de viver a vida. E apesar da separação, a família é perene. A família, o é símbolo família. É. Exato, né? Mas assim, o seu casamento necessariamente não precisa ser perene. Eu sou viúva, você é viúva e a gente tem que seguir vivendo. E as famílias E eu tenho família, você tem... constituídas, Exato. Então, nossa, quantos símbolos. Por isso que eu digo que é profundo, sabe? Não, mas porque é a gente tem que profundo, entrar nesse realmente é mundo profundo, simbólico que nos sustenta. E que símbolo que está atrás E se disso? quebra um, você tem que colocar um outro por causa dessa faz bendita sentido. sustentação. O que não pode é perder a sustentação. Você usou a viuvez. A gente atende, nós duas, casais que ao se separarem se desmontam, mulheres ou homens que viúvos perdem o sentido da vida. Sim. Por quê? Porque não conseguem ressimbolizar, buscar novas maneiras de manter aquela relação viva. É o que você falou, é a história que fica. Honrar essa história. Exatamente. Então, o que acontece na separação? Isso é outro ponto que eu pensei quando você... Nós não honramos as histórias de separação. Nós dizemos isso que você Acabou, disse. não deu Nossa, certo. não deu certo. Que isso? E quem disse que não deu certo? Né? Por que o casamento que acaba não deu certo? Pelo contrário, Não, deu certo. deu Teve muito uma certo. história linda, as grandes. Muitas Lógico, vezes escreveu a uma gente ouve, história. principalmente nas décadas anteriores. A gente vê casamentos de 50, 60 anos que efetivamente não deram certo. Eles somente duraram. Mas quem disse que um casamento, às vezes, 60 anos deu certo?
Muitas vezes o casamento está falido, mas se mantém aquela união, justamente por outros fatores, mas na realidade aquele casamento não funciona mais. Aí você fala, ficaram casados 60 anos. Isso não é sinal de que deu certo. Modelo Às vezes, um casamento de né? 20 anos que passou pelo ciclo da história, cumpriu aquele papel, terminou e deu certo. Continua sendo exemplo bacana. Mas a nossa discussão não exclui essa possibilidade do casamento de 60 anos ser feliz. Sim, não é isso que eu não é uma apologia da separação ao desagrado. Não, eu tô querendo dizer que muitas vezes o casamento, tem casamento não necessariamente a pessoa ter ficado... Eu entendi. Mas eu enxergo outra coisa porque eu acho que o principal da nossa discussão é justamente mostrar que dá para ficar casado. Desde que... Então, mas eu também enxergo uma coisa, uma pessoa que está junto com a outra há 60 anos, duvido que não tenha alguma coisa que segure. Porque aquilo que é insuportável, o que é insuportável é um peso que eu não consigo carregar. E se eu não consigo carregar, ele cai. Sim. Então, não existe, sabe? Existem outros valores e padrões que estão mantendo essa relação. Mas eu não acredito num casamento de 60 anos que é ruim para os dois. Exato. Não acredito, eu não consigo ver. Porque se for insuportável, vai chegar uma hora que ou eu te mato ou você me mata, seja lá o que for. Cumpre alguns interesses. Eu já vi casos de pessoas casadas há 50 anos e cada um dorme no seu quarto, cada um tem sua vida, sua rotina. Dividem aquela relação familiar, porém o casamento não existe mais para o casal, e sim perante a sociedade, mas para o casal só o símbolo casamento. Sustentando. Então, e aonde você pode dizer que esse casamento deu certo? Essa história, ela terminou dentro do próprio casamento. Aquele casamento já terminou. Só mantém-se aquela instituição, mas o casamento não existe mais. Vocês entendem quando eu falo que não é o amor que segura tudo? Então, isso é o próximo bloco. Eu vou para o intervalo agora, era isso que eu ia falar. Por que não é o amor que segura tudo, se a gente fala tanto disso, né? Mas, e também, eu vou para o intervalo, mas só para completar, e quando a gente... O que me preocupa é a dramatização mesmo da coisa. Quando eu falo, é lógico que a gente quer, quando vê um casal, que isso perdure, que construa história, que eles se ressignifiquem várias vezes, né? E que caminhe justo. Mas quando isso não acontece, não pode ser o peso. Foi uma decisão deles. E é difícil, quem está de fora, avaliar se isso daí realmente, se foi fogo de palha, se foi um rompante que mesmo pagou. Que tenha sido fogo de palha, tem a possibilidade do reencontro. Então, assim, o que ressignifica o que você faz? Ela gostou da restauração da sociedade musical. O que é importante é o que significa para você, né? O que faz sentido para você. É difícil hoje a gente avaliar, tem que ser assim, ou tem que ser de um jeito ou de outro. O que faz sentido para a pessoa. Os modelos congelados não trazem felicidade. É isso que não dá. Então, quando há uma notícia, a gente respeita a decisão do outro, mesmo que seja doloroso, mesmo que tenha sido prematura a decisão, mas foi uma decisão e teve que fazer sentido para ele, né? Não adianta, não vai fazer sentido para a gente, porque a gente não vive aquela história, né? Eu vou para o intervalo, no próximo bloco eu quero entender isso. Você não ficou chocada, Cris, de ouvir a Márcia, a Leninha falando que não é o amor que sustenta uma relação? Com certeza. Eu quero ouvir mais aqui. Nós que somos românticas. Já volto. Da separação. Deixa eu agradecer. Hoje eu visto Cotton R, esse vestido Farm. Na verdade, a gente pensa, Farm tem uma coisa de verão, né? Mas é legal a gente já comprar coisas agora que vai usar no verão. Você joga uma jaqueta jeans por cima, até uma jaqueta de couro e fica legal. Esse é o clima da Farm, é o clima da Cotton R. A loja está linda, cheia de coisa nova, com as marcas todas que eles têm. E uma parte ainda em promoção que você vai poder usar, inclusive, na próxima estação, tá? Esse vestido Farm é todo trançadinho aqui. Aqui é uma delícia. Os acessórios todos são da Camaleoa. Tira, agora vem para os acessórios. Rafa. Eu adorei. Esses colares da Camaleoa, eles são incríveis. E assim, muitas pessoas às vezes chegam lá, eu quero aquele. Não. Tudo lá, na verdade, tudo lá não, porque eles têm as semijoias, mas assim, a maioria das peças são exclusivas. Então, a Simone desenha, manda para uma pessoa que faz,
e ela tem cada detalhe diferente do outro. Aí eu tenho essas pulseirinhas, a gente está falando de amor, o amor vai ser o tema desse bloco, né? Tem amor aqui, ó, tudo escrito aqui, amor, nessas pulseirinhas, nesses braceletes, tudo da Camaleão Acessório, que são 2 lojas, uma no Centro Comercial Gonzaga e outra no Miramar Shopping, e eles também têm Instagram. Nos pés, Deos, que está com coleção nova, Morena Rosa chegando lá, que é uma nova parceria. Pode mostrar. Olha que linda a sandalinha, eu adoro coisa amarrada. Aliás, olha, tudo meu é amarrado. A minha mãe sofria comigo. Minha mãe costurava, né, quando eu era adolescente, ela costurava minhas roupas, fazia meus vestidos, eu adorava. Eu ia lá, pronto, já estou falando, chega do meu pezinho, nem fiz o pé hoje, pelo amor de Deus. Vem pra cá, tira. E eu desenhava, mãe faz assim, mãe faz assado. Olha, mãe, tá vendo? Ó, tudo é uma sina, mãe, ó, tudo trançado aqui. Tudo eu pedia para ela. Uma vez eu mandei ela fazer um vestido branco, né? Branco, todo trançado, daqui até lá embaixo, daqui até lá embaixo. Ai, meu Deus. Aí eu trouxe nas pernas. Mas eu acho que dá um toque feminino, trancinha, né? Coisa de bailarina, né? Eu acho que também é coisa de bailarina. Que é as roupas de bailarina são assim, né? Tudo para ajustar. Então, no corpo de baile, agora não que elas têm dinheiro, mas na época que a gente dançava, era um figurino e mudava o corpo de baile e várias usavam. Então tinha que ser trançada, né? E tem acho que tem essa coisa que nos remete aos espartilhos, né? Mas é um feminino, né? Mas independente disso, legal você colocar, é uma mania minha, que transcende moda, transcende modismo, é teu. E cada um deve ter a sua mania, né? O bicho, agora é moda, mas eu sempre usei e às vezes até me sentia deslocada, porque eu gostava e ninguém usava. E agora é uma coisa banal, a gente tem até a roupa de academia de tudo, bicho, né? Tudo, sapato, é verdade. bolsa, tudo, né? Bom, eu acho que moda é uma coisa legal, né? Mas a gente vê assim, você se mostra. Exatamente, senão fica muito sem graça. Não adianta. Hoje eu tô de bruxa Nilda mesmo. Você assim, a gente sabe qual é o estilo. Sabe né? de onde eu vim. E para onde eu tô indo. Falar em moda, que não é o nosso assunto hoje, mas eu até vou deixar aqui o recado para vocês. Fiquem de olho no site do Miramar Shopping, porque no dia 22 de setembro vai acontecer o Fashion Day, mais uma edição do Fashion Day, que é o maior evento de moda da região. E aí eu estarei lá, vou ser mestre de cerimônia novamente esse ano. E esse ano quem vai palestrar, quem vai conversar com a gente é o Dudu Bertolini, então precisa se inscrever para ir assistir. Que é uma pessoa que fala de moda incrivelmente, de como a moda é importante para a gente se comunicar com o mundo, para a gente se entender. Você falou, a gente olha para a Lene e sabe de onde ela veio. Eu acho que a moda ela tem isso, né? É uma maneira muito forte de comunicação. Então, eu já assisti a palestra do Dudu algumas vezes e para mim é a pessoa que mais fala que mais faz sentido o que ele fala, então vale a pena. Além disso, tem vários workshops, encontros com blogueiras, então tem que entrar no Miramar Shopping lá no site e se inscrever, tá? 22 de setembro, aí vão lá, porque aí vai acontecer o dia inteiro coisas, tanto nas lojas como no ambiente dos shoppings, e a gente cobrirá tudo. E mais uma vez, mestre de cerimônia, as pessoas são malucas de me chamar para ser mestre de cerimônia, não, mas eu adoro. Adoro. Você já me chamou também. Para você dar Unipaz ainda por cima, olha só. A gente está falando hoje sobre separação, né? Por que causa tanta estranheza? Por que tanta dramaticidade numa decisão de um casal que só diz respeito ao casal ou a terapeuta, né? Se tiver ali participando. Ou também advogada, né? Estamos todos vocês envolvidos, eu não. Mas a Márcia e a Lena colocaram que, e quando a gente pensa numa relação e no casamento, pra gente a parte mais forte é o amor, né? E vocês falaram que não tem nada a ver. Né? Não é que não tem nada a ver. Não tem a ver aquilo que você considera amor. Porque quando você fala amor, você se remete ao romantismo, ao olho no olho, o amor suporta tudo. O amor, não é só isso. Mas existem várias formas de amar, né? Você ama várias pessoas ao mesmo tempo. Você ama vários amigos, você ama vários, você tem vários amores.
inclusive os amores que foram ficando para trás, né? Então, eu não acredito, a pessoa que se separa, é lógico, a gente está falando de relação saudável, né? Não de ódio, não de nada disso. Mas a pessoa que se separa não deixou de amar aquela outra a pessoa. Esse amor, né, se transforma, né, em outra, de repente até em ódio, em raiva, mas esse amor, ele existiu, ele se transforma. E mesmo aqueles casamentos, a gente estava aqui no intervalo falando dos casamentos, né, da minha bisavó, que libanesa foi vendida, né, a gente sabe que isso acontece até hoje, ou casamentos arranjados, ou casamentos por conveniência. Mesmo que haja um casamento por conveniência, seja ele de que maneira for, na construção dessa relação existe amor, admiração, né? Admiração, alguma respeito, coisa que ligue a pessoa, né? Cuidado, né? A gente algo fala positivo, muito, que ligue e traga para o então crescimento individual. existem várias maneiras de amar. Então por isso que eu não consigo entender por que ele não pode ser fazer parte desse. Não, ele faz parte, ele não é o único. E a gente aprendeu que com amor se supera tudo. Não, isso não. O amor e uma cabana é a história que a gente traz no inconsciente, do feminino. Pode ter o amor, mas a cabana vai trazer a frustração do outro não estar colaborando. Já estragou o amor. Não é que o dinheiro tem um papel, mas até que ponto... Não, mas o dinheiro tem papel. Se não tivesse, ele não se mantinha na nossa sociedade há tantos anos. Né? São muitas centenas de anos, aonde a gente... É o papel da união e da desunião. A gente entende entende a energia, o dinheiro como energia mesmo, e é verdade. Isso é uma outra coisa que a gente deve falar mais sobre o dinheiro. O dinheiro, ele tem uma conotação, muitas vezes, os extremos, né? Eu não sou feliz porque falta dinheiro, então se eu tivesse o tanto de dinheiro que fulano, ciclano tem, meus problemas acabavam, que eu conseguia fazer isso. Um relacionamento, se eu tivesse dinheiro, pegava minha mulher e ia para Paris, pronto, tudo se resolvia. Não é assim. E o contrário é a mesma coisa. O brasileiro, principalmente, tem uma visão errada do dinheiro, né? Quem tem dinheiro, mas aquele lá deve ser infeliz porque tem muito dinheiro, né? Ou deve ter algum problema porque tem muito dinheiro. Não, é que aí você entende que aquilo não é suficiente para te trazer bem-estar, harmonia mas esse preconceito, por que a pessoa que também tem muito dinheiro não pode ser equilibrada nas suas, né? Lógico que são. Porque não é esse o valor que está. Não é o valor só que está resolvendo. As pessoas não falam sobre dinheiro. E o dinheiro é a regra desse jogo. É a regra dessa dimensão. A gente vive nessa dimensão, a regra é ter dinheiro para ter dignidade, porque sem dinheiro tudo vira um sofrimento, né? Vira um sofrimento. Você viver, você não poder comer, você não poder se vestir, você não poder... mas aí você... Né? Nossa, então é uma... falar muito. Pode falar. Não, dá vontade de falar demais. Pode falar. Não, mas depois eles brigam comigo. Depois a gente conversa. Porque o que acontece é que, assim... eu entendo que, assim, tudo que chega até a tua vida era aquilo que tinha que chegar para você. E você tem que aprender a olhar e dizer o que eu vou fazer com aquilo. Muito, pouco, isso, aquilo. Sei tudo, não é só dinheiro, tudo, né? Eu não sei o que vocês pensam a respeito disso. Mas tudo que vem a mim é algo para eu olhar e dizer, tá, isso me pertence, eu pertenço a isso e o que eu vou fazer? Então, se é muito, se é pouco, eu vou ter que encontrar a saída. A maneira como eu encontro a saída é que determina o grau de maturidade e de consciência para que eu possa realmente pertencer àquilo e aquilo pertencer a mim. Faz sentido? Porque se não for isso, eu não vejo sentido em ter muito ou ter pouco. Sim, né? Sim. Por isso que eu acho que não dá para discutir precisa ter mais conversa sobre isso. Isso, para a gente entender o que está atrás. Sobre o dinheiro, porque também é energia, né? Então, tudo que você coloca energia boa ou ruim, pesada... Ai, nossa canequinha, ficou lá na sala do mar, nossa canequinha, tudo de bom. Depois eu vou querer. Isso é consequência, perfeito, dessa visão superficial que nós temos do mundo. Sim. Do deu certo, não deu certo, do rico, do pobre, do sim ou do não. O que a Lena está falando é isso.
as possibilidades. E o conceito de felicidade da sociedade também, né? O dinheiro está muito ligado a isso. Quando a gente fala do sucesso também está muito ligado ao dinheiro. Porque Isso esses são os tudo está ligado conceitos ao criados. ego. Isso. E não aquilo que existe dentro de você e que é a sabedoria que a gente vai adquirindo, né? O ego, ele quer mais dinheiro, mais isso. Ele vive nessa quantificação, quanto mais melhor. E não é verdade. Até a gente entender isso é duro, né? Demora, é sofrido também. É um caminho árduo, né? E não necessariamente se entende, né? Vixe, passamos vidas. A grande maioria entender. das vezes não, né? A gente tem que falar mais disso. A Lena anda falando muito para mim isso. Isso é do ego, né? A gente tem que saber. Quando a gente vai saber? Quando A gente sabe, não é? a gente sabe. Enfim, agora eu já estou conseguindo identificar mais. Vaidade. Demora orgulho, muito pra gente compreender o bichinho aqui, viu? É. Ele vive aqui, tá? Demora muito. E ele que é responsável por essa loucura de emoções. Quando você vai pro eu, que é uma parte mais desenvolvida de você mesmo, nossa, é tudo mais calmo. Mas essa voz é a voz do eu, né? A voz do ego É a voz do silêncio, né? Você fala muito da meditação. É o tempo de parar e pensar, né? Pensar. E essa, nos relacionamentos, né, você saber identificar quando é ego e quando é eu falando, Nossa. isso é essencial, porque você confunde, né? Quando a gente tem um relacionamento amoroso, né, romântico, você tem o sexo envolvido, né? Então, para você entender também se essa paixonite é só do sexo, só do desejo, do prazer, que isso é ego, Isso é ou ego. se é um relacionamento mais profundo, que é eu, seu eu falando, né? Uhum. Aí isso é Sua difícil, alma, né? a Quando história você da consegue identificar que é o ego e quando é o eu? Ai, Rê. Pela euforia é ego. Vamos dizer Calmaria assim, quando você está na relação do prazer, que o prazer está mandando em você está naquilo que se chama hedonismo, que é assim, eu procuro o prazer e evito a dor. Esse procurar o prazer e evitar a dor é humano? É, só que é humano inferior do ego, né? Dá para entender? Eu não sei. Super. E que para mim já é tão assim que é fácil identificar, mas eu entendo que não é. Agora, quando... Porque não existe prazer puro. A dor vai estar sempre inserida. Sim, E saber separar dentro de você o que te faz uma pessoa melhor é uma maneira, talvez. Claro, você entender que naquele momento você sacrificar um prazer em nome de algo que é muito maior, isso é do eu. Sim. Aí vem a questão do amor. Exato. Porque a paixão está ligada ao ego. Então, tudo que é paixão é tudo aquilo que eu desejo... Parece Agora. que é do fundo do eu, mas não é do fundo do ego, né? Agora, quando eu consigo identificar essa dimensão amorosa em mim, o meu olhar muda para o mundo. Que é isso que eu digo que para mim é amor. Amor não é um sentimento. É muito difícil explicar isso. Márcia, me ajuda, pelo amor de Deus. Amor é uma dimensão aonde habitam É uma os qualidade nossos de relação, né? melhores desejos, vamos dizer assim. Desejos e né? sentimentos. Sentimentos mais puros. A gente sabe quando o sentimento Por isso é que puro não e é quando amor não é. 4 letrinhas. Ele é tudo que há de melhor em mim. Sim. Né? Esse cumprimento do hindu, do namastê, eu acho muito perfeito, né? Que é o que tem de melhor em mim, que encontra o que tem de melhor, é o Deus. E esse Deus também Que, na resume o amor, verdade, exatamente. É fonte, E a né? tolerância não tem muito a ver com isso, Lena, com esse eu? A tolerância, quando você muitas vezes abre mão daquilo em prol de algo maior, daquilo que você sente. E a tolerância é um pouco isso. Nossa, né? a tolerância ela é fundamental. A paciência não E eu mas acho a que tolerância é o que falta muito hoje em dia nas relações. Exatamente. Por isso que as relações são tão passageiras e tão furtivas, justamente porque a tolerância não permeia mais os relacionamentos. E né? a intolerância, exatamente, que está muito presente, é aquela do escutar e do responder. Ninguém escuta, digere e devolve. Não, é o papum, né? Tem a discussão, o debate. Exatamente. É o confronto. É isso aí, é tudo muito superficial. É profundo, que é do Muito baixo, profundo, é lá o ego dos... é fundamental. Sem ele não posso viver. Exatamente. Eu não estaria aqui nesse A gente, planeta quando sem trabalha casais, trabalha muito o silêncio, que é o escutar para entender o que o outro fala.
porque nem sempre o que você escuta na raiva ou na prevenção é exatamente o que o outro está dizendo. Sim. E o que se exige de um casal é que um conheça a dinâmica do outro. E isso só o tempo. Só o tempo e essa você falou, essa tolerância de escutar e esperar o resultado daquela escuta. E enxergar aquilo que o outro está falando pelo olhar do outro, não pelo seu olhar. Aí já é um nível mais profundo, né? O barulho de abrir a porta, você já imagina como o parceiro tá, ou a parceira, irritada, feliz, e entrar naquela história. Sim. E o silêncio, não só escutar o outro, se escutar, né? Escutar a si mesmo. Ontem eu estava conversando até com uma amiga, que a vida toda atribulada, toda atravancada, acontece, mas ela não para também, né? Ela não respira, não entende, não consegue. Eu acho que essa bagunça energética, ela capota muitas coisas na mas vida, não é né? só energia, muita gente não para, que é para não escutar. Que é para não Porque o escutar, às vezes, é muito sofrido. É sofrido. Eu acho assim que o grande resumo da história aqui, eu estou aqui pensando, eu fico muito preocupada também da gente massacrar o ego tão profundamente, porque eu não vivo sem ele, mas só que assim, existe uma forma dele estar submetido à minha parte mais sábia, né? Nós temos a sabedoria dentro de nós, ela existe efetivamente. Então, assim, a maioria das pessoas acha que tem que ir lá e ralar o ego, acabar com ele. Então, nossa, eu vou, punição, chicotinho e tal. Mas não é isso, né? É ouvir a voz do ego, perceber o desejo, porque o desejo te conecta com o mundo agora. Ele te tira dessa coisa de, assim, nossa, quando se não sei o quê. O ser não existe para nós, né? O ser existe como uma condição... Não é. Não vai. Não. É que, na verdade, o viver, nós estamos falando de relacionamentos, mas o viver, ele não pode ser passivo. Nós temos sempre as 3 instâncias. O ego e o superego, na minha linguagem, lá se digladiando. E nós temos que ter justamente o equilíbrio de perceber qual aspecto dessa luta entre eles é o que vai melhorar a mim como pessoa e que eu vou dar para o mundo, porque o mundo também precisa melhorar a partir de mim, né? Claro. Melhorar a partir de mim. Deixa eu falar com... Não precisa. Eu vou ler. Aqui. Não, eu não vou conseguir ler tudo, porque as pessoas foram profundas. Escreveram hoje. bastante, Escreveram né? bastante. Então, tem várias participações. Olha, Alda Aparecida Carriere. Hoje em dia, o normal... é ter casamentos relâmpagos. Casa, separa, logo em seguida. Será? Vocês veem isso? Eu estou vendo todos casadinhos mesmo, assim, será que... Você consegue ter cumplicidade? Eu tenho muito aquela questão do projeto em comum. E se os dois estão empenhados num projeto em comum, a coisa deslancha, vai bem mais fácil, né? E o casamento é um projeto em comum, é uma né? sociedade. Acho que os dois, quando entram nesse projeto em comum... Adorei aquilo. Como fala? A restauração da sociedade. Da sociedade Eu conjugal. acho, isso é uma coisa que a gente vai ter que usar bastante. Interessante. O que é? A restauração da sociedade. Sabe por que eu sociedade acho isso conjugal. legal? Porque, assim, tem momentos na minha vida em que eu preciso me experimentar na minha individualidade. Não tem jeito, eu preciso, isso é necessário. E se eu não fizer isso, eu não sigo o processo evolutivo. E o que eu vou ter para dar para a relação é muito pouco. Porque aí eu vou olhar para você e dizer, você está me impedindo de ser quem eu sou. É o momento mais difícil de um relacionamento. Uma das piores crises de um relacionamento exatamente é um viver na sombra do outro. Tem que estar os dois iluminados pelo sol. Sim, e por si. E por pela si, relação. o sol né? É verdade. O sol simbólico. Tá certo, O Fernando Araújo, eu nunca separei simplesmente porque eu nunca casei. Já namorei bastante tempo e tal, enfim. Nunca achou a pessoa certa, não achou né? uma parceria ainda. Ele coloca essa palavra que é legal. Separações acontecem, é normal, mas o que não é normal é a banalização da união das pessoas. Hoje os seres humanos se juntam como bichos, sem respeito pelo corpo, pela alma, pela história do outro. Simplesmente dividem uma cama, mas não dividem uma vida, ou melhor, não somos suas vidas em uma só. Também acho isso. Sintetizou um pouco de tudo que a gente falou. O Fernando sempre pontua de uma maneira bem legal aqui a nossa conversa.
Sandra Regina, está assistindo. Não vai perder, muito bem. Aí ela escreveu várias coisas. Penso que antigamente duravam mais, hoje muito menos. Marido e mulher trabalhando fora, existe e acredito que tem mulher que ganha mais que o marido, então a gente já falou sobre isso. A competição. Essa competição, será que é ruim? Por mais a gente tem enraizado essa coisa ainda do homem provedor, né? E o homem também. Eu acho que quem ainda casa naquele modelo da guerra dos sexos, eu tenho que provar que eu sou boa. Tá fadada e as mulheres têm um pouco isso de querer mostrar a sua força algo, né? De uma maneira muito igualitária ao do homem. As forças existem, são iguais, mas são de qualidades diferentes, né? Eu acho que isso também... Aí vira um campo de batalha. Esse exemplo, né, que é recorrente dessa questão da mulher agora trabalhar fora, das redes sociais, um ganha mais, outro ganha menos, essa guerra dos sexos, ela a gente vem carregando isso porque era um modelo que tinha antes, né? É um modelo machista, né? E hoje... O homem ser o provedor e a mulher sempre... Isso mudou. Só que, ao mesmo tempo, essa visão feminista de que direitos iguais, eu acho que direitos iguais, deveres iguais, então, também... Mas tem características que são femininas e tem características que são masculinas. E a gente não tem que negar isso, mas nem isso não é só o homem, nem só a mulher. Tem o masculino e o feminino em mim, de cada um. Em cada um dos meninos aqui. Nós temos essas duas forças dentro de nós. Yin e Yang, né? É isso. E a gente costuma, quando a gente vê uma mulher um pouco mais masculina, a gente costuma criticá-la. Ela não é mulher, né? Aí quando a gente pega um homem muito sensível, e artistas são muito sensíveis, e a gente tem um monte de pessoas muito sensíveis, a gente tende a achar que eles não vão se dar bem na vida. Que coisa louca, né? Ou seja, nós estamos compactados numa forminha que diz homem tem que ser assim, mulher tem que ser assado, e se não for assim não vai dar certo. São as regras da agora tem que ter muito dinheiro para comprar tudo que a sociedade te impinge, então todo mundo tem que trabalhar. Então isso está aqui, ó. Então, é dinheiro que constrói a relação e a vida. Acho que quando você se submete a essas regras, o respeito fica muito afastado dessa relação, né? Quando existe o respeito, você cria as próprias regras para aquela sua relação. Isso, exatamente. Exatamente. De modelos. Aliás, modelo que a sociedade isso deve ser para tudo, a nossa regra da vida, né? Aliás, cada casal tem a sua regra, o seu casamento em particular. Mas se os casais conseguirem compreender isso, a grande maioria não compreende e tenta viver dentro das regras da sociedade. É por isso que as crises ocorrem. É verdade, graças a Deus. Se você não faz parte daquelas regras impostas pela sociedade, significa que não está dando certo. Não, exatamente. E não necessariamente que você não é boa esposa ou você não é bom companheiro. Ixi, muito triste isso, né? Mas eu acho que sim. Mas também existem muitas pessoas hoje, muitos seres humanos que estão buscando solução para isso. A gente vê casamentos de padrões diferentes, gente que vai buscar viver fora dos grandes centros para criar família enquanto os filhos são pequenos. Nossa, a gente hoje enxerga coisas muito... Mesmo aqui no programa, aquele pessoal que veio, que produz comida orgânica, eu achei super legal. Você lembra? Que veio. Do sítio Remanso, né? Outras possibilidades de viver, né? Isso tudo, né? É lógico. Isso tudo está diretamente ligado. Mas é um projeto de vida em comum que sustenta uma relação, apesar de tudo. Que eu valorizo. Que sempre tem o apesar de tudo, né? Claro, eles abrem mão de outras coisas. Eu acho que, resumir, faz sentido para você, né? Fazer para eles, não é para gente, o olhar do outro, né? Fazer sentido para ele, sim, para o casal, enfim. Cristina Carvalho, não sou a favor de trocar de marido toda hora, mas acho que a pessoa tem o direito de ser feliz e, portanto, ter o direito de separar e procurar né, ou estar disposta, né, deixar acontecer. Sandrinha Paixão, eu acredito que temos um tempo na vida das pessoas, seja no campo amoroso, familiar, amigos, uns vêm, outros vão. Será? Eu acho que tem que admitir esse dinamismo. Não necessariamente é assim sempre, mas tem que admitir que tem um movimento. Essa possibilidade, né?
Patrícia Machado, acho que as pessoas estão menos tolerantes, é o que a gente falou agora, né? Por um lado, é bom, porque antigamente as mulheres e os homens permaneciam no casamento insatisfeitos, né? Era aquela coisa do padrão, que muitas vezes eu acho que hoje ainda fica na cabeça das pessoas, insatisfação, né? é id na sua perspectiva. E ela fala mais né? uma vez dessa coisa de cumprir o ciclo. Às vezes pode ser mesmo, né? E é bonito quando você vê por esse lado. Cumprir um ciclo, né? Aquele relacionamento, como cumprir um ciclo, um trabalho nosso, né? E a gente parte para outra coisa, né? Tudo é assim. Tudo é assim. Lady Del, com toda a sinceridade, para mim a separação deles deve ter sido porque já cumpriram a missão. Então, mais uma vez, né? Então é bonito a gente ver dessa maneira. Eu também penso assim. Alcideia Cristóvão, nosso clima do programa já começa com alegria, gente como a gente, é uma delícia mesmo, né? Aí ela coloca com a cumplicidade, a tolerância, o respeito, o amar, sem ser egoísta, dividir, é isso. E quando a gente fala de cumprir o ciclo, eu lembrei eu esqueci o nome daquele rapaz, daquele senhor que veio aqui do Centro Espírita João Cabete, que ele fala que nessa vida, nós que acreditamos nesses encontros de almas, né, nos encontros de outras vidas, que você vem e você se reencontra com pessoas e nessa vida você tem outros reencontros também de outras, né? Então, de repente você cumpre o ciclo com uma, começa o ciclo com outra, para quem acredita também. Falar em acreditar, o Tudo de Bom, ele tem essa missão de trazer essas pessoas que nos ajudam a entender melhor o mundo, de nos entender melhor, de entender o outro, de entender as relações, que eu acho que é isso, né? Falei várias vezes, tem que fazer sentido para você, se não fizer, então, se você não se entender, você não consegue entender também o que faz sentido. Então, na semana que vem, na sexta-feira, é a semana do feriado, o Américo Barbosa faz um programa lindo com a gente, que fez aqui, e meio que ele deu uma palestra, né? A gente ficou só de espectador. Com várias formas aí da gente encarar esse novo mundo. Se você acredita nessa conexão com coisas que a gente não enxerga, mas elas estão aqui presentes, seja ela de que maneira for. E aí, na semana que vem, na sexta-feira, tá? Esse programa reprisa amanhã às 2h, domingo 2h30 tem Tudo de Bom, segunda-feira às 3h começa tudo de novo, segunda-feira às 8h ao vivo estarei no Segundas Intenções, na Rádio 102, falando de relacionamento, paixões e sexo. Tem semanas que vai a Márcia, tem semanas que vai a Lena. Eu preciso de uma técnica do lado, né? Para mim. A técnica aqui, ó. Não, mas quando fala de amor, essas coisas assim, a gente precisa também. Tá bom. Tá? Muito obrigada pela companhia, equipe, muito obrigada. Obrigada, Cris, Marcinha, Leninha, delícia. Foi uma delícia. Foi muito bom conversar. Também adorei. Ia ter vocês duas aqui numa dobradinha, foi bom né? demais, De ter, que delícia ver essas visões, né? Que a gente, muito bom, faz a gente crescer. Eu sempre saio daqui diferente. Já tô crescendo muito. 2,30 metros já. Ai, delícia, bom final de semana. Obrigada pela companhia, tá? Adorei. Beijo grande. Programa Tudo de Bom. Oferecimento Osanseg, a corretora de seguros do Grupo Ozan. Jean Piaget, qualidade de ensino com sobrenome. Todeskine Gonzaga, como a sua casa tem que ser. Acta Motors, a sua concessionária Kia na Baixada Santista. E Wizard, você bilíngue.